Bom dia, irmãos. Bom dia. Bem-vindos à nossa comunidade, à nossa igreja, que hoje se reúne. Eu vou colocar essa gatinha. Beleza. Gente, mais uma vez estamos reunidos pela manhã, que bênção. Daqui a pouco a gente vai ter nosso café para dar uma revigorada, né? É sempre uma bênção muito grande estarmos juntos. Quero saudar a família que está em Curitiba, que bênção que estão junto com a gente hoje. Eliane, Marcelo e Nicolas, nossa família de Curitiba, são os pais da Milena, que está junto com a gente. Que bom que nós estamos todos juntos hoje aqui. E nós vamos ser bem simples hoje, bem rápido. Não porque vai ser rápido, porque vai ser fácil, tá, gente? Porque é uma temática bem interessante, porque eu tinha separado no mês de julho algumas reflexões sobre o meio do ano. Então, hoje eu quero falar um pouquinho do check-up do coração. Eu quero fazer uma devocional e não um sermão, hoje que nós teremos o nosso café. Então, hoje vai ser uma reflexão, uma devocional com um sermão. E eu quero fazer um check-up do coração hoje, porque nós estamos no meio do ano. Se você reparou, nós estamos no mês 7, já passamos um pouquinho, né, do mês que é o meio do ano, e o semestre está fechado, as férias estão vindo aí para a alegria de um, desespero de outro. Então nós estamos agora chegando ao meio do ano, e a pergunta que eu quero fazer através desses próximos sermões que eu vou pregar em julho, são perguntas provocativas, esses sermões, para nós conseguirmos ver quais serão as coisas que nós colocamos como meta e não fizemos ainda, ou que nós realizamos. Então, o check-up do coração, eu quero também lembrar você para fazer, né, também no dia a dia, porque é bom ir no médico, é bom a gente ver como é que estão as coisas, porque o check-up é necessário. Muita gente foge do médico, foge dessas situações, mas a gente sabe que quando descobre alguma coisa, a gente tem muito esse estigma no nosso país, né? Quando descobre alguma coisa, pastor, é melhor deixar quieto. Não é melhor deixar quieto. Quando a gente vai fazer o check-up e vê o que está errado, melhora muita coisa se for a tempo. E muitas vezes o check-up é um lugar onde a gente vai conhecer a situação real do nosso corpo, ou da nossa vida, de fato. Bom, e hoje eu quero falar sobre perdão. Eu sei que nós vamos entrar num caminho aqui um pouco. Talvez esse ano tenha acontecido algumas situações que você não levou muito bem, mas eu quero falar sobre perdão, a amargura e a suficiência da graça de Cristo sobre nós. Mas antes eu quero orar. Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti pelos louvores apresentados ao Senhor, que possamos como igreja agora refletirmos sobre a Tua palavra nessa curta devocional, que nós vamos em nome de Jesus fazer um check-up. Como é que estão os nossos corações, como estão as nossas emoções, como estão as nossas ações, tanto espirituais como humanas. Em nome de Jesus, Pai, que a graça do Senhor envolva a minha vida e que eu possa falar da parte do Senhor. Amém. Meus queridos, vamos abrir lá em Hebreus capítulo 12 e hoje é apenas um versículo que é o versículo 15. Não sei se você conhece esse texto de Hebreus 12, capítulo 12, versículo 15, mas é um texto que o nosso autor aqui de Hebreus destaca sobre um cuidado que a gente tem que ter. E esse cuidado em Hebreus 12, 15 é um cuidado que nós precisamos sempre exercer na nossa vida, porque se a Bíblia aponta, é algo que pode realmente causar em nós. Hebreus 12, versículo 15, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Porém, outra versão: tome cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine a muitos. Bom, gente, a gente vê aqui que é um princípio bíblico para o fato da amargura. O que significa amargura? Nós vamos tentar solucionar isso. Está desligado. Obrigado, amigo. Bom, gente, então a gente vai viver um tempo de sombra espiritual. E eu estou falando um pouquinho sobre essas questões de sombra porque um grande amigo meu, muito próximo, que é o pastor Paulo Real, está passando por uma situação muito difícil mesmo. E eu peço a igreja que ore pelo pastor da Vila 7, eu vou visitá-lo, conversei com a Carmen e com ele ontem. E é uma situação muito difícil,
difíceis, são sondas, são estendas, ele passou muito próximo de falecer, infelizmente. Mas o Senhor sabe todas as coisas, e felizmente agora ele está se recuperando. Mas a gente sabe que dá um susto na gente, ainda é um processo de recuperação. Então, o encerramento do semestre é o momento perfeito para a gente fazer um check-up espiritual profundo. Sei que é um pouquinho pequeno, mas a gente vai melhorar isso. Muitas vezes, sem perceber, acumulamos pequenos requisitos de amargura por decepções, conflitos e feridas invisíveis que guardamos ao longo da jornada. E o salmista parece que está falando do nosso dia quando diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofenda. Dirige-me pelo caminho eterno. O salmista está pedindo que Deus faça isso na sua vida. O salmista está pedindo: Senhor, faça uma sondagem. Veja o que está acontecendo dentro de mim. Mostra-me, porque o Senhor me conhece, as minhas inquietações. E vê se há uma conduta, se há algo que te ofenda e que o Senhor possa me dirigir pelo caminho correto. O meu do ano é esse momento. Senhor, o seu Espírito Santo vem fazer uma sondagem espiritual em mim. Porque, gente, é muito sério. Às vezes a gente vive uma caminhada com Deus e a gente não pede para o Senhor a sondagem da nossa vida espiritual. Às vezes a gente deixa o pastor falar isso para a gente, e é importante. A gente deixa o nosso cônjuge falar isso para a gente, nossos amigos do ministério, mas nós não deixamos o Senhor falar para nós aquilo que de fato está no nosso coração, porque Ele é quem conhece. E eu sei que coração na Bíblia, você sabe também, está falando das minhas intenções. Coração não está falando apenas do órgão que nós temos, está falando das minhas intenções. Senhor, o Senhor conhece as minhas intenções e sabe o que está dentro de mim. Por isso, hoje eu quero te convidar a pedir ao Senhor. Porque quando a gente deixa alguns resquícios de falta de perdão ou um tipo de atitude que você presenciou ou fizeram com você, a gente pode cair no perigoso caminho da amargura. Eu quero te dar aqui 3 direções bíblicas para você identificar se algo dentro de você está começando a criar raízes de amargura. O primeiro é palavras de gatilho. Às vezes, quando uma palavra casual numa conversa destrava um sentimento ruim ou revive um ressentimento antigo contra alguém. É interessante, às vezes quando alguém fala de uma palavra, você está conversando com uma pessoa, a pessoa fala uma palavra, você vai lá e lembra de o que falaram para você há 10 anos atrás e você nem gosta de ouvir a palavra, porque essa palavra não é uma palavra legal. Então talvez você esteja ali criando alguma raiz de amargura há anos no seu coração. Por exemplo, você não serve para nada. A pessoa está falando dela, fala para mim que eu não sirvo para nada. Aí a pessoa começa a falar, essa palavra não. Às vezes a pessoa fala, poxa, você me chamaram de inútil. Às vezes numa conversa, você fica ali numa situação, e a Bíblia está falando, cuidado, você tem que se cuidar, porque é muito fácil, infelizmente, que a raiz de amargura brote no nosso coração e cause perturbação. Ou seja, uma palavra que te causa perturbação, às vezes numa conversa, num filme. Outra, lembranças súbitas. Filmes e séries ou comentários triviais trazem de volta o cenário da ofensa, revelando a ferida que ainda não cicatrizou. Às vezes você está assistindo um filme, uma série, sei lá, você está assistindo algum vídeo na internet, e se lembra de uma situação que não foi legal. Aí você fica ali, poxa vida, isso daí não está legal, eu vou mudar de série, parar de assistir essa série, ou pular essa cena. Talvez seja uma amargura, Convicção interna, aquele toque silencioso que o Espírito Santo vai nos dando em momentos a sós com Deus, apontando de forma clara para um relacionamento pendente. Como é que funciona isso? Às vezes a gente está orando, a gente está cantando louvor, a gente lembra de uma situação, fala, poxa vida, o Espírito Santo, essa hora, Espírito Santo, eu estou andando de moto, estou dirigindo, estou caminhando. Aí você se lembra de uma situação ali, você fala, poxa vida, estou lembrando disso hoje. Ou às vezes está de joelhos dobrados, orando, você está orando na sua casa, e o Espírito Santo te traz aquela situação do nada. Talvez seja o Espírito Santo te mostrando que uma raiz de amargura precisa ser cortada, retirada da sua vida. Como é que está o seu ano? Até agora, você ouviu alguma palavra gatilho que falaram lá em janeiro, que está ainda na sua cabeça?
lembranças, uma situação que você assistiu recentemente, ou que você viu, que lembrou de uma situação. Como é que está esse ano? Será que já tem situações que já estão criando uma amargura no seu coração? É importante a gente ter esse cuidado. Isso é bíblico, isso não é psicologia, isso aqui é bíblico. Tome cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus. O autor de Hebreus está falando principalmente para a comunidade, para a igreja. Às vezes alguém na igreja falou alguma coisa para você que você não gostou. E está ali, brotando a amargura. Está ali, crescendo aos poucos. Mas a gente pode transferir também para a nossa família, para o nosso trabalho, nossos relacionamentos, para o nosso casamento, nossos filhos. A gente tem que tomar cuidado com o que está criando uma raiz de amargura no nosso coração. E é interessante porque essa semana eu presenciei um acidente muito grave de moto. Eu estava indo buscar a Milena, e quando eu fui buscar a Milena, tinha acabado de acontecer, eu não vi, mas eu tinha acabado de virar, eu vi o motoboy, uma mulher furou a preferencial, ali perto do Tatuaí, sabe, a FETEP? Tem uma preferencial muito perigosa ali, embora seja pintada no chão, que não pode virar, a pessoa virou, sabe aquela via que vem e vai, da FETEP, que é sentido rotatório, a Paranavaí, a pessoa fez o contorno errado, ao invés dela ir lá em cima, ela fez lá embaixo, o motoboy veio, pegou, o cara virou, estava desacordado. Só a moto, o farol da moto entrou dentro do carro da mulher, tão forte que foi a pancada. E eu fiquei ali ajudando o pessoal, não fiquei apenas olhando, eu peguei o triângulo, fui isolando a rua e conversando com as pessoas, estavam muito abaladas com a situação. E eu reparei uma coisa que o Espírito Santo me fez lembrar quando eu estava querendo essa devocional: os estilhaços de vidro. A motorista estava cortada por causa dos estilhaços de vidro. Essa situação me levou a criar essa ilustração. Muitas vezes a gente está naquela situação de ver aquela. Porque o perdão é como se fosse uma taça. Já viu taça de vinho? É muito fino. Quando você quebra uma taça de vinho, quando você quebra um vidro de um carro, o perdão é tipo isso. É quando há um impacto que você não espera, e esse impacto quebra tudo, e pode ser um relacionamento que fica em vários estilhaços de vidro. Por quê? Porque não é fácil nós conseguirmos entender o que acontece na nossa vida quando há uma situação que uma pessoa ofende a gente. E muitas vezes essa situação a gente pode tentar resolver sozinho. E é muito complicado isso. Resolver sozinho é como se você pegasse aqueles estilhaços de vidro, um por um. Já viu o estilhaço de carro quando estoura? Imagina você tirar um por um, guardando dentro de uma sacola, guardando. Assim é quando a gente tenta lidar com o perdão apenas humanamente falando. É como se você ridiculamente tentasse juntar alguns cacos de vidros na mão, porque não dá. Ou você vai se machucar pegando esses cacos, ou você pode machucar alguém, porque com certeza você vai deixar algum estilhaço no chão, alguém pode pisar e cortar. O que isso está mostrando para nós? O que esse exemplo me deu? Porque às vezes a gente corre um sério risco de cortar mais profundamente. A coisa está quebrada, você se corta, você sangra. Essa é a falta de perdão. Você está tentando resolver o perdão sozinho, você vai lá tentar resolver de forma desesperada, sem Deus, sem a graça de Deus na sua vida, e você se corta. Aí são duas situações. Você está cortado e tem um estilhaço de vidro para você limpar. O que isso significa para nós? Porque nós corremos um sério risco, muitas vezes, de forma muito desesperada, a gente tentar resolver isso sozinho, e a Bíblia está nos mostrando que apenas com a força do Espírito Santo é possível fazer uma limpeza geral, varrendo na nossa alma os requisitos que nem nós conseguimos enxergar. Você já pisou um caquinho de vidro que você nem tinha conseguido enxergar, só sentiu a dor? É assim. Temos que pedir o Espírito Santo para fazer essa varredura em nós. E a Bíblia dá o caminho para nós em Efésios capítulo 4, 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Qual é o caminho para resolver esses estilhaços? Primeiro, entender o caminho da graça de Deus. Deus nos perdoa de graça. Na cruz, Cristo não cobra nada de nós. Ele morre pelos nossos pecados, ele ressuscita comprovando que era Deus. E o que significa é que o perdão ninguém te merece. Nem eu, nem você, ninguém te merece o perdão de Deus. Ele nos deu de graça. E por que
nós constantemente queremos que as pessoas mereçam o nosso perdão? Por que nós queremos que as pessoas façam por merecer o perdão se nós recebemos de graça? Isso é amargura. Quem lida com o perdão querendo que a pessoa tenha mérito em perdoar, não, sem fazer alguma coisa para eu te perdoar agora, você não entendeu a graça de Deus. Você ainda se relaciona com Deus como se Ele tivesse perdoado porque te achou legal, porque te achou bonitinho, porque faz coisas boas. Não é. E Paulo está dizendo para nós aos Efésios: sejam bondosos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Se eu quero aprender a perdoar alguém, eu preciso primeiro aprender como Deus me perdoou. Porque se eu aprendo a forma que Deus me perdoou, a graça me capacita a perdoar. Então, talvez essa situação que você está tentando perdoar no seu passado, na sua vida, esse estilhaço de vidro que você fala assim: meu, está tudo quebrado, estou há anos tentando limpar isso daí, toda vez eu me corto quando tento resolver isso, é porque você ainda não tentou pedir a Deus graça para você perdoar. Quando você entendeu o tamanho do perdão de Deus por você, você vai entender o tamanho do perdão que você pode entregar para outras pessoas. Não queira que as pessoas mereçam o seu perdão, porque ninguém vai merecer. Só quando a gente entende a graça. E Paulo está dizendo esse caminho. E como que a gente pratica esse perdão diário? O perdão não é um passo de mágica instantâneo, mas sim uma decisão contínua de cuidado, obediência e libertação espiritual. Às vezes a gente fala de libertação espiritual e fala de capeta, a gente girando. Às vezes, a libertação espiritual que você precisa é você cortar essa raiz de amargura do seu coração e liberar o perdão. Eu sempre, quando estudo demonologia, a gente está estudando demonologia com o pessoal, com uma turma, um curso, e eu dei uma aula falando assim: a coisa mais, o C.S. Lewis vai dizer isso, Satanás não quer se manifestar. Para Satanás é muito melhor você acreditar ou que ele não existe, ou que ele não tem tanta influência assim, que tem a ver somente com o seu pecado, porque é muito mais vantajoso para o Satanás ser como um rato, que fica escondido. Ele vai comendo à noite, você vê alguns resquícios dele, mas Satanás vai se manifestar é só quando há um confronto espiritual de Cristo com o demônio. Por isso que ele se manifesta. É quando você está olhando ali, você dá um tapa, você vê um rato ali. Assim é a situação, porque a Bíblia está nos mostrando sobre libertação. Efésios 4, 6 e 7. Quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. O que significa? O diabo se aproveita da raiz de amargura. As maiores traições que acontecem em relacionamentos são porque pessoas estão magoadas e iradas umas com as outras e fazem coisas para machucar a outra, mas acabam se machucando muito mais. Já reparou isso? Pessoas iradas, elas fazem coisas que elas nem imaginavam. Nossa, talvez deve ser isso. Nós nem sabemos o tamanho dos pecados que nós podemos fazer, mas Deus sabe. Então a gente não pode deixar que o pecado se ponha, que essas questões se ponham enquanto dura a ira de nós. Nós precisamos entregar ao Senhor praticando o perdão diário. Como que a gente pratica o perdão diário? Primeiro, reconhecendo a graça de Deus na nossa vida, orando, pedindo assim: meu Pai, o Senhor me perdoou, o Senhor é Deus perdoador, me capacite a entender o teu perdão e me perdoar assim como o Senhor me perdoou. Segundo, cuidado com essa oração. O Senhor me ensina a perdoar. Eu sempre falo que a gente tem que ter cuidado, porque nós estamos nos relacionando com um Deus vivo. Deus pode fazer assim: poxa, você quer exercer o perdão? Você está orando para mim para perdoar? Então eu vou colocar algumas situações aqui para você perdoar. A melhor forma de você resolver um problema é o quê? Fazendo a equação. E a equação do perdão precisa ser exercida, não é apenas teoria. Isso aqui não é teoria bíblica. Isso aqui não é um pensamento positivo, não seja noieira, aqui que a gente está, vamos meditar o perdão. Não é por esse caminho. Aqui é prática. O cristianismo é uma fé prática. E C.S. Lewis vai dizer em cristianismo puro e simples que se você escolher o cristianismo e seguir a Cristo pensando que é o caminho fácil, você está escolhendo a religião errada. Porque Cristo vai sempre nos confrontar. Sempre que a gente ora, nós estamos lidando com um Deus dinâmico.
Ou seja, Deus me dá graças a perdoar, me ensina a perdoar. Aí Deus te coloca numa situação e você fala, Deus, por que essa pessoa está na minha vida? Porque eu não queria ser assim. Aprende. Eu quero te capacitar a isso, porque Deus não é um pai que manda o filho, uma mãe que manda o filho fazer uma coisa, fala assim, vai lá fazer. Não, Deus é um Deus que vai lá e nos ensina a fazer. Ele é um tutor. Ele vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 70 vezes 7, 400 e poucas vezes. Deus está ensinando para nós como limpar o estilhaço. Deus é bondoso, compassivo, misericordioso, tardio em irar-se. Ele não vai ser, muitas vezes, com uma experiência. É burro, você não sabe parar isso daqui. Deus não é assim, meu gente. Deus é muito didático e Ele vai nos auxiliando todos os dias. Então, primeiro, graça para perdoar. Deixar que Deus nos coloque em situações. Segundo, exercer. Deus vai ter a prática. E terceiro, sondar o seu coração. Fala, Senhor, nessa prática aí, como é que está o meu coração? O Senhor é a melhor forma de me dizer se eu estou exercendo perdão ou não. Primeiro, graças a Deus, eu entendi que sou perdoar. Segundo, eu ver as situações que Deus vai me dar, parar de ficar de mimimi com Deus e começar a resolver aquilo que Deus está dando. E se for uma situação difícil, peça a Deus capacidade e vai conversar com a pessoa. Assim, eu defendi o que você falou. Não adianta você ficar falando para Deus e o mundo, fala para a pessoa. Não adianta você ficar implodindo internamente, fala para a pessoa, você nem sabe que você me ofendeu. E pasme, a maioria das ofensas que nós guardamos no nosso coração, as pessoas nem sabem. Mas é importante dizer. É importante dizer, você me machucou, mas está tudo certo. Eu estou rasgando a nossa dívida aqui, não vou rasgar esse papel da Enéas, não me matar. Eu estou rasgando aqui, eu estou rasgando essa dívida que você tem, mas ele nem sabia disso, não, está tudo certo. A gente está convivendo, tudo bem, mas eu estou com o meu coração limpo diante de Deus. E pedir ao Senhor, como um grande tutor, Pai, eu estou errando, sonda o meu coração, vê se há algo de importante, vê se há algo sério dentro de mim e retira. Graça de receber o perdão, de perdoar, exercício do perdão, exercita, Deus vai te dar situações para você exercitar. E por último, nesse exercício, peça ao Senhor que Ele, assim como a gente viu aí, limpar o resquício de vidro, peça a Deus, Pai, me ensine a limpar de forma correta e veja se eu esqueci algum caco de vidro para trás e retire. Porque não brinque. Satanás pode usar um pequeno pedacinho de vidro para cortar você e as pessoas que você ama. Por isso, peça a Deus, sonda, Senhor, vê se eu varri certinho, vê se eu limpei certinho, o diabo não usar um pequeno pedacinho que pode nos machucar. Ninguém pisa em caco de vidro grande. Você já percebeu? Ninguém pisa numa lasca de vidro, Matheus. Geralmente as pessoas pisam naquilo que elas ignoram. Geralmente a gente se machuca, a gente cai naquilo que a gente acha que é forte. Então, cuidado, porque às vezes você está olhando na tolinha, eu sou uma pessoa que perdoa fácil. Ninguém perdoa fácil. Todo pecador que está aqui nessa manhã tem dificuldade com perdão. Todo mundo tem. Porque nós nascemos filhos de Adão. E é Deus que nos trabalha na geração todos os dias. Por isso, Deus precisa limpar. Não vai dar em nada. Quem trabalha com plantação aqui, eu termino. Não vai dar nada. Essa plantinha aqui, a estrela vai crescer, de repente essa erva daninha destruiu tudo. Acabou com a roseira, porque ela tirou toda a substância que a roseira precisa para ela. Ou seja, você vai ignorando, vai crescendo. Lembra do médico? É uma dorzinha aqui que eu estou sentindo, não é nada. O meu amigo Paulo Real pensou que fosse uma dor muscular. Demorou. Estava malhando na academia, ele conversando comigo, falou, achei que fosse uma dor muscular. Os médicos, a negligência dos médicos, não é ele, né? Você foi deixando. Se tivesse sido um pouquinho, bem antes, porque 4, 5 horas que ele ficou? Segundo a Bia, foram quase 12 horas. Quase 12 horas de infartado. Ou seja, parte do coração foi necrosado. Se os médicos tivessem ficado atentos a um pequeno sintoma, que estava em casa hoje pregando na adolescente. Então, tomem cuidado. Tomem cuidado, eu preciso tomar, todos nós, sobre perdão. Faça esse check-up, peça a graça de Deus, exercite e, por último, peça a Deus para sondar o seu coração. Vamos orar? Pai, agradecemos ao Senhor por essa palavra que nós refletimos pela manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos perdoa e nos ensina a perdoar.
Então o que nós estamos pedindo nesta manhã é que o Senhor exerça a sua graça sobre nós, no sentido que nós venhamos a compreendermos o tamanho do amor de Deus e o perdão que o Senhor tem por nós. Só assim que nós vamos conseguir perdoar, Pai. Só assim que nós vamos conseguir liberar perdão, só pela graça. E Cristo é quem nos capacita a esse caminho de perdão. Mas, Pai, se no meio desse exercício nós tivermos alguma dificuldade, que o Senhor nos ajude, nos auxilie, que a Tua palavra seja o nosso norte, para nós entendermos em qual direção nós vamos seguir nesse ato de perdoar alguém ou de pedir perdão a alguma pessoa. Pai, em nome de Jesus, veja se há algo no nosso coração, um taquinho de vidro, uma erva daninha, uma raiz perigosa está começando a brotar. E nós pedimos, Pai, que o Senhor retire, que o Senhor identifique, que o Senhor nos mostre que nós precisamos tirar e que nós, pela graça de Deus, venhamos a remover toda essa raiz de amargura para que essas coisas não fiquem cada vez mais impregnadas em nós. Então retire de nós, Pai. É o meio do ano, talvez sejam coisas que há 10, 20 anos, 30 anos aconteceram que nós não estamos trabalhando, mas talvez seja algo que aconteceu este ano, que talvez nós estamos aqui sofrendo, pensando nessa situação. A primeira coisa que nós queremos dizer ao Senhor é um pedido de perdão. Nos perdoa, Pai, porque nós ignoramos algo que o Teu Espírito estava nos convencendo. Segundo, Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a retirar essa erva daninha, que em nome de Jesus essa raizinha que está começando a brotar seja retirada pela graça do Senhor e que Satanás seja destruído nas suas obras que está querendo cultivar essa raiz de amargura. E por último, Senhor, que se for para pedir perdão a alguém, se for para dar um abraço a alguém e dizer, olha, me perdoa, eu te perdoo, que nós venhamos a ser capacitados pelo Teu Espírito Santo a fazer isso que o Senhor está nos convencendo. Porque o Senhor disse para Pedro, Pedro, é 70 vezes 7, é o perdão perfeito. Pedro com certeza olhou para aquela situação e pensou, poxa Senhor, é impossível. E Deus, através de várias situações, mostrou que o que é o ser humano é impossível, para o Senhor é possível. Então nos capacite, Pai, porque o perdão perfeito veio do Senhor. Então nos aperfeiçoe a exercermos o perdão como filhos e filhas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.